Boa noite, bênçãos de Deus, paz e bem. Pessoal que está chegando agora, sejam bem-vindos ao nosso primeiro dia da Jornada da Família, em parceria do Pensar Catequese com a Faculdade Vicentina. Então, nas próximas 3 terças-feiras, nós vamos ter a Jornada da Família, que começa hoje, dia 9. Depois nós temos o segundo dia da Jornada da Família, que vai acontecer dia 16. E depois nós vamos ter o último dia, que vai acontecer no dia 23. Todas nesse mês de maio, sempre das 19h30 às 20h30. Então você que está chegando agora, já clica nesse aviãozinho, envia essa live para mais catequistas e também, principalmente, para a Pastoral da Família, agentes da Pastoral Familiar. É muito importante participar dessa live, então clica no aviãozinho aí e envia para essa galera toda para ter acesso a essa formação. A formação é sempre muito importante, principalmente para nós que estamos diretamente trabalhando na catequese das crianças, adolescentes, jovens e adultos e sempre acompanhando a família. Então, boa noite, vocês que estão nos acompanhando. Nice, caríssima, saudades da senhora, boa noite, paz e bem. Viviane, paz e bem. A Lu Santana, que acabou de entrar, paz e bem. Em alguns instantes, nós vamos dar início à nossa Jornada da Família. Só esperar o nosso convidado de hoje para nós iniciarmos. Boa noite, Priscila. Paz e bem. E hoje o tema desse primeiro dia da nossa jornada é Família e Espiritualidade, Espaço de Deus e Esperança. Nosso convidado vai ser o Padre Gil, que é uma grande referência aí para a evangelização da família hoje, Tem várias obras aí voltadas para a família. Boa noite, Ana, paz e bem. Boa noite, Tamires, caríssima Tamires, paz e bem. Boa noite, Rayane, caríssima Rayane. O Padre Gil já está por aqui, deixa eu já mandar a solicitação para ele, bora lá. Deixa eu já pesquisar aqui. Padre Gil, bora lá procurar o Padre Gil aqui entre os participantes. Vou aceitar. Olá. Opa! Aqui. Aí, agora sim. Prontinho, Tudo perfeito. bem? Tá me Sua ouvindo? bênção, Padre. Deus abençoe. Tá ótimo. Amém. O som tá perfeito, a Tá, acústica tô tá ouvindo bem. perfeita. Tá tudo Ótimo. tranquilo. Muito bem, só esperar Tem, só mais um minutinho. tem bastante gente conhecida chegando por aí. Já tem um pessoal dando um oi aqui, já mandando que conhece o senhor. Tem muita gente bacana, boa aí. Então, o pessoal que está entrando, boa noite. Já vamos convidar mais pessoas para participar. Clica nesse aviãozinho que você consegue enviar para mais pessoas, principalmente o pessoal da catequese e pastoral familiar, que são pessoas que não podem perder de jeito nenhum essa nossa live. Essa live é somente aqui no Instagram? Isso, caríssima, só aqui no Instagram. Não está acontecendo pelo YouTube, só por aqui. Bruna, paz e bem, caríssima. Boa noite, Kelly, Cari, Vitória, Maria, Aparecida. Bem-vindas, bem-vindos. Vamos convidando mais pessoas para participar conosco dessa jornada que com certeza vai ajudar muito na evangelização aí da família. Boa noite, Vinícius, Letícia. Muito bem, boa noite, Lúcia.
Alguém está dizendo que frequenta domingo São João Evangelista, minha paróquia. Viu só? Mas não deu para ver o nome. Já subiu aqui nos comentários. Seus paroquianos estão aqui. Olha, Eliana Cortez fala de Cuiabá, hein? Olha só, Cuiabá. Passei por Cuiabá no novembro do ano passado. Ah, tá. Muito frio lá, né? Boa noite, Marta, caríssima Marta, que se encontra aqui. Vamos começar então nosso primeiro dia dessa jornada dedicada à família, à formação principalmente dos agentes pastorais aí que buscam evangelizar e acompanhar as famílias, né? Vamos iniciar com uma oração, pedindo a Nossa Senhora que nos conduza e interceda por nós, e depois deixamos a palavra aí com o Padre Gil. Então, aí, Padre Gil, pode iniciar para a gente? Sim, sim. Então vamos iniciar essa jornada, essa noite, esse momento tão importante para nós, que reunidos aqui contamos mais uma vez com a presença e a proteção da Virgem Maria, nossa mãe. Ela que viveu o amor em família, pode gerar em nós a esperança de um amor verdadeiro, né, para a nossa missão. Então rezemos juntos uma Ave Maria, dedicada a Nossa Senhora, louvando a Mãe de Deus e nossa Mãe. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Muito bem, então vamos dar início à nossa jornada, pedir para o Padre se apresentar para o pessoal de casa, né, que nos acompanha, que sempre está aqui com a gente, para o pessoal conhecer um pouco mais do Padre Gil. Deixo a palavra com o senhor. Então, eu sou o Padre Paulo Gil, eu sou do presbitério aqui da Arquidiocese de São Paulo, e eu faço de tudo um pouco. Eu já trabalho há muito tempo acompanhando a animação bíblico-catequética aqui da Arquidiocese, do nosso Regional Sul 1. Também sou pároco na paróquia São João Evangelista, na Casa Verde, aqui em São Paulo, Zona Norte. Como referência para quem é de fora, bem pertinho do Sambódromo, aqui em São Paulo. E também tenho uma atividade, um trabalho com a terapia de casal e famílias, né? Sou terapeuta de casal e famílias e desenvolvo um projeto, um trabalho da terapia do perdão. Já desde 2017 eu venho acompanhando alguns grupos, né, que estão no caminho, né, da prática, do entendimento, vamos dizer assim, e da prática do perdão. E escrevo, tenho os títulos aí pelas editoras e também assessoro os encontros de formação, de catequistas e também de pastoral, quando convidado. Então, a gente vai fazendo de tudo um pouquinho, mas a gente tem muito carinho por esse tema, também a catequese, que é a minha área, vamos dizer assim, de atuação maior, mas sobre a família, a espiritualidade em família, é um tema que me interessa bastante, muito mesmo. E aproveito e já agradeço o convite, né, da Faculdade Vicentina, em parceria com o Pensar Catequese. Gessiandro, muito obrigado, então, por me acolher aqui no seu espaço e também estar com você para conduzir essa conversa de hoje. Muito obrigado, digo eu, por ter aceitado o convite, por partilhar um pouco aí da sua experiência, né, de longos anos de experiência junto à família, e com certeza vai ser um bate-papo muito agradável. Seja muito bem-vindo. A casa, obrigado. Esse ambiente é seu, é uma alegria tê-lo aqui. Então, vamos começar, né, falando aí um pouco da espiritualidade familiar, né, como que nós podemos aí viver essa espiritualidade na nossa ação pastoral. Deixo com o senhor a palavra. E depois, se tiver algumas perguntas, alguém quiser também se manifestar, a gente pode ir abrindo espaço, né? Bom, para começar, eu diria que esse tema é muito importante e também oportuno nesse momento em que nós estamos vivendo, não é? Relacionamentos tão fragilizados,
numa sociedade mergulhada na cultura do descartável, do provisório, né? Então a gente tem que se apegar àquilo que realmente dá sentido à nossa vida, aquilo que realmente traz esperança. Para mim, falar de espiritualidade é falar de esperança, é como um caminho, um itinerário que a gente vai seguindo de esperança em esperança. E a espiritualidade em família está muito relacionada à fidelidade, a prática, a aliança de fidelidade. Para mim, espiritualidade e fidelidade, eu diria, são irmãs gêmeas, caminham juntas. Não dá para a gente entender espiritualidade sem essa fidelidade. Fidelidade a Deus e fidelidade aos nossos sentimentos. Fidelidade à ação do Espírito e fidelidade à nossa disponibilidade, né? De permitir que o Espírito Santo de Deus conduza a nossa vida e a nossa história. Então, eu acho que é muito importante entender que a espiritualidade em família é um processo que começa desde muito cedo, já no ventre materno, e que vai numa crescente, vai acompanhando, eu diria, é um caminho, um itinerário permanente, né, na vida de qualquer pessoa, porque a espiritualidade ela se estrutura numa aliança. Quando eu penso a minha espiritualidade, eu penso na aliança de amor entre mim e Deus. Então, eu preciso entender de onde vem e também preciso entender como cuidar, como alimentar, como fortalecer a minha espiritualidade. E na família, eu acho que é um espaço, vamos dizer assim, muito especial para a compreensão de quem é Deus, para a compreensão de como caminhar com Ele, né? Já que a casa ou que a família é um espaço sagrado, um espaço de Deus. Então, por aí, eu acho que a gente pode começar a nossa conversa. Que espiritualidade está muito ligado à prática da fidelidade. Que espiritualidade está muito ligado à esperança. E que a fidelidade está muito, assim, relacionada ao modo que eu vivo a minha aliança de amor com Deus. Esse é um passo bastante assim, decisivo, né? Quando nós vamos pensar na comunidade, ou quando vamos pensar na igreja, e no acolhimento de tantas famílias, nós sabemos também, não é, que as famílias enfrentam tantas dificuldades, enfrentam tantos desafios, mas buscam esta força que vem de Deus, buscam manter essa espiritualidade sempre viva, né? Ou sempre centrada, e a gente costuma insistir tanto que a espiritualidade cristã precisa ser uma espiritualidade centrada na pessoa de Jesus Cristo, né? Então, é importante que nós, como lideranças, párocos, catequistas, agentes das pastorais, da pastoral familiar que temos aqui, que a gente ajude nesse processo de crescimento da espiritualidade. Porque assim como tudo na nossa vida vai se fortalecendo com a experiência ou nas vivências, também a nossa espiritualidade precisa desta manutenção, eu diria, desse cuidado especial da nossa parte. Se eu posso começar, então, a minha reflexão dizendo que espiritualidade é parte, vamos dizer assim, não é, de toda a atividade evangelizadora na minha vida, na vida das pessoas com quem eu convivo, com quem eu me relaciono, na minha comunidade, na igreja, no mundo. Mas esse primeiro exercício, vamos dizer assim, de evangelização, ou esse cuidado da evangelização, ou da educação da fé, que seria mais correto dizer, começa já no ventre materno. Então, aqui é um cuidado que as mães precisam ter com os maridos ou com os seus companheiros, com os pais dessas crianças que estão ainda se preparando para virem ao mundo, né? Para que esse tempo de gestação seja um tempo cuidado, com bastante carinho, para que não seja um período ou um tempo com muitas turbulências, mas que seja cuidado para que esse tempo essa gravidez seja serena e feliz. Infelizmente, nem todas as mulheres passam por essa experiência de uma forma tão saudável ou tão feliz como eu estou colocando.
eu tenho consciência de que muitas mulheres enfrentam até o período da gestação como um grande desafio, né? Algumas até, infelizmente, enfrentam esse período com o sentimento de resistência ou de rejeição, né? À vida que está crescendo dentro do seu ventre. Mas as que conseguem cuidar e aquelas que conseguem manter a sua gravidez de uma forma serena e feliz, estão possibilitando a esta criança que virá ao mundo ter contato ou ter já receber sinais, vamos dizer assim, por meio da mãe, não é? Dentro do ventre materno, ter contato com a ternura de Deus, o cuidado da mãe para com a criança que está em seu ventre reflete esse cuidado de Deus pela vida. Então, o carinho, o amor, a atenção, às vezes a conversa, as mães que cuidam, que cantam, que esperam, os pais que acompanham, que tocam aquela barriga, que esperam a vida que está ali sendo gerada, estão transmitindo já, é claro que obviamente a criança não está entendendo, mas ela está já guardando na sua memória, vamos dizer assim, esses sinais da ternura de Deus que passa pela ternura de um pai ou de uma mãe, não é? Depois que os pais que conseguem demonstrar esse afeto, esse carinho, esse cuidado, vamos dizer assim, né? Contribuem muito para que essa criança já comece a fazer essa experiência no mistério da vida com o amor de Deus. Então, como é que ela tem acesso ao amor de Deus? O amor a Deus passa pela nossa experiência de vida. Então, vindo ao mundo, sendo acolhida, sendo amparada, sendo cuidada, a criança começa a ter acesso ao amor. Eu costumo até dizer que toda criança, todo filho, tem direito a esse acesso, né? Acesso ao amor. Não excesso de amor, acesso ao amor, né? E assim ela vai construindo uma imagem de um Deus. Ela vai construindo a imagem de alguém maior que a sua mãe, maior que o seu pai, de um amor maior que passa por eles e que os pais, então, ou um adulto responsável por essa criança, alguém que cuida dessa criança quando ela vem ao mundo, se tem afeto, ela consegue chegar a sentir esta presença misteriosa de Deus na sua vida. É um mistério e, ao mesmo tempo, é um encanto, vamos dizer assim, né? É encantador saber que alguém pode ser intérprete de Deus nesse momento. E toda criança que vem ao mundo, ela necessita desse afeto, né? Senão ela não sobrevive. Uma criança que vem ao mundo e não tem afeto, carinho, cuidado, ela não sobrevive. Ela pode até receber alimento a todo momento, mas além do alimento, ela precisa desse afeto, que é tão importante. Então, com isso, eu queria começar a nossa conversa, né? E dizer que a vida espiritual, que a espiritualidade em família, que começa, vamos dizer assim, nesses primeiros passos, no ventre materno, depois vai ganhando uma forma, vai ganhando uma imagem, vamos dizer assim, mais elaborada ao longo da vida familiar, né? Quando a criança começa a entender que os seus pais estão transmitindo a fé. Na catequese, né, Gessiandro, a gente tem falado muito que a vida cristã, ela tem que estar muito atenta a esses 3 estágios ou 3 dimensões. O tempo da transmissão da fé, o tempo da celebração da fé e o tempo do testemunho da fé. Não são momentos que se separam, mas estão integrados. E assim a espiritualidade vai se fortalecendo também, né? Quando os pais favorecem transmissão da fé, celebração da fé e testemunho da fé, com certeza a espiritualidade vai sendo alimentada na vida familiar. Você teria alguma outra uma questão, quer acrescentar alguma coisa para a gente poder continuar? Eu sigo em frente. Padre, eu gostaria de saber como que nasce a espiritualidade em família e como alimentar, né? Como que nós que estamos aqui acompanhando,
Como que nós podemos Uhum. ajudar essas famílias a alimentar essa espiritualidade, né? Ajudar essa família. Assim como eu falei que tudo começa no ventre, ventre é um ambiente, ventre é um lugar. E a gente não pode deixar de dizer que o ventre materno é um lugar sagrado, é um lugar de Deus também, não é? Porque ali é gerada a vida, é gerada vida. Então, a espiritualidade nasce num ambiente, porque a espiritualidade depende de outro, a espiritualidade depende da transmissão da fé. Então, depende de quem cuida de nós, depende de quem cuida dessas crianças, depende de quem cuida dos membros da família, para que eles cresçam na espiritualidade. Então, eu diria primeiro que a espiritualidade nasce no ambiente, portanto, nasce num ambiente de fé. Isso é um dado muito importante. Se a família é uma família de fé, né? Ela consegue proporcionar ou favorecer, né, o crescimento da espiritualidade em casa ou na família. Não basta ser uma família com fé, é importante ser uma família de fé, que tenha fidelidade, que seja fiel, né? Como eu falava da fidelidade, que seja fiel aos seus princípios, aos valores, que seja fiel à sua crença, que seja fiel à sua religião, à sua igreja, à sua comunidade. Portanto, passa por esse ambiente de fidelidade, de esperança e de fé. Ali nasce a espiritualidade. É claro que isso é trazido agora para o interior da pessoa. Cada pessoa vai viver a sua espiritualidade dependendo da sua dinâmica ou do movimento da sua própria vida, dentro da sua história da vida, dentro das suas capacidades, dentro das suas qualidades, até dentro das suas limitações, né? Então, também dentro das nossas limitações, encontramos Deus presente em nós para justamente nos ajudar nessa caminhada, né? Se a espiritualidade nasce num ambiente de fé, ela nasce também, ela precisa ela contar, vamos dizer assim, né, com um ambiente onde esta fé seja transmitida de uma forma saudável, de uma forma acolhedora e que seja formativa. A gente vai educar na fé. Então, vamos formar pessoas. Os pais ou os adultos responsáveis pelas crianças, na casa, na família, eles vão educar os filhos na fé. Isso é uma prática. E a criança aprende, ela precisa aprender. E ela aprende por conta do testemunho, né? Da palavra e do testemunho dos pais. Então, um ambiente saudável, acolhedor e formativo. Precisa ser assim, porque isso, na verdade, favorece, né? A primeira, vamos dizer assim, o documento, o Diretório Nacional de Catequese, no número 118, vai dizer que isso favorece a primeira sensibilização e prática da fé. Então, é desse ambiente familiar que começa esses primeiros passos de sensibilização e de prática de fé. Portanto, a família a educação da fé, ela é uma experiência vivida na família e nesse ambiente de fé. E outro ponto que eu queria colocar é que ela nasce também, segundo ponto, né? Ela nasce onde Deus está. Então, é num ambiente de fé, mas é onde Deus está, né? Então, considerando a casa ou a família como espaço de Deus, nós podemos dizer que a família é, sim, espaço de Deus, porque é lugar sagrado, é templo da vida, é templo da esperança, templo do amor. Então, aqui nasce a espiritualidade. Agora, você disse também como nasce, como a gente pode alimentar, não é? Como a gente pode alimentar a nossa esperança. Aqui tem uma questão muito importante, e que os catequistas, as lideranças, agentes das pastorais todas, quem está por aqui hoje, né? Nós todos temos uma responsabilidade muito grande para ajudar as famílias, né? Essa é a contribuição que damos às famílias para que elas possam alimentar e acompanhar, vamos dizer assim, a vida espiritual dos filhos ou de cada membro da família, né? Então, assim como o corpo precisa de alimento, a mente precisa de pensamentos positivos, a alma precisa de respiro. Então, espiritualidade também precisa ser alimentada, bem cuidada. E eu diria que
para mim, o alimento para a espiritualidade, além dessa experiência profunda e verdadeira de comunhão com Deus, né? E permitindo a ação do Espírito Santo em sua vida, nós precisamos também alimentar nossa espiritualidade com as virtudes humanas e cristãs. Eu acho que quando a gente desenvolve e crescemos na compreensão, né, e no acolhimento das virtudes humanas e cristãs, nós estamos colaborando para que a nossa espiritualidade seja sempre viva, né? Ela seja lugar, ou melhor, porque a família é um lugar privilegiado para a transmissão dos valores, não é? Dos valores humanos, dos valores morais, dos valores éticos, religiosos, culturais. Então, se a família é o lugar para a transmissão desses valores e de virtudes, logo a nossa espiritualidade familiar ela cresce quando nós compartilhamos e compreendemos o verdadeiro sentido dessas virtudes. Aqui se cabe uma propaganda, embora eu não seja o autor do livro, infelizmente, não pude escrever esse livro, mas em 2001 eu tive contato, acesso, vamos dizer assim, a uma obra que se chama Pequenos Tratados de Grandes Virtudes, da Martins Fontes, a editora. Quando eu li esse livro, eu senti que a gente precisava cuidar mais na categoria da transmissão dessas virtudes. Virtudes cristãs, virtudes humanas, e que precisa ser também conteúdo na nossa catequese. Porque nós formamos cristãos, nós formamos pessoas para que sejam bons, né, cidadãos. Então, eu acho que quando a gente acolhe essas virtudes, nós vamos tornando o nosso mundo muito melhor, né? E os nossos relacionamentos mais saudáveis. Isso é importante. Acho que com isso eu entendo que dá para a gente alimentar a nossa espiritualidade, né? Muito bem, padre. Obrigado pela resposta. E assim, até eu vi um comentário, subiu aqui, não deu para acompanhar. Uma moça colocou das dificuldades que ela está tendo na pastoral, né, de estar acompanhando a família, né? Sim. E é importante a própria pastoral estar preparada para isso, né? Porque a pastoral da família, ela colocou que acho que a pastoral da criança, ela precisa estar preparada para corresponder a essa realidade, estes desafios, né? Então, algo que é uma busca que os agentes pastorais precisam fazer para que possa aí corresponder a estes desafios. O senhor tem até um livro também, né, voltado para essa questão da espiritualidade, né? O senhor queria falar um pouco também? Ah, tá. Então, primeiro eu queria dizer que a gente nunca pode olhar para a família do outro sem enxergar também os desafios que nós enfrentamos na nossa família. Então, o que essas famílias todas na comunidade enfrentam ou precisam encarar, nós também, na nossa família, passamos por essa experiência. Senão fica assim como a gente querendo consertar a casa ou a família do outro sem olhar para dentro da própria casa, né? Então, nós vivemos dias muito difíceis, momentos bastante desafiadores. Nós vivemos num mundo bastante hostil, então a gente tem que ficar muito atento e ajudar, né, as famílias abrir, assim, para que elas abram os olhos e para que elas percebam quais são as armadilhas que a própria vida colocam e que vão impedindo, né, de viver bem a espiritualidade em família. Então, eu até tenho aqui perto, vou até mostrar esse livro 12 Chaves, né, para crescer na espiritualidade em família, escrito pelo professor Ariel e por mim. Nós dois escrevemos esse texto, editado pela Ave Maria. E aqui nós trazemos, então, uma inspiração. Porque se a espiritualidade nasce num ambiente, nós falamos muito da casa, e nós usamos o termo 12 chaves. Na verdade, seriam 12 inspirações ou chaves para que esta casa seja ou se torne, vamos dizer assim, né, casa de Deus. Mas antes de ser casa de Deus, ela precisa ser uma casa fraterna, uma casa onde exista ali
a experiência ou a partilha do amor, da fraternidade, do perdão, da solidariedade, da alegria, né? Da fé. Então, a cada chave nós vamos colocando uma inspiração para a construção desse lar como lugar digno para Deus. E terminamos o livro com uma celebração, justamente recordando que a casa é lugar de Deus, que a nossa casa precisa ser a casa de Deus, né? Então, foi por isso que nós escrevemos e trabalhamos, então, temas que favorecem esse crescimento espiritual em família, em forma de encontros, são 12 encontros que podem acontecer mensalmente, quinzenalmente, semanalmente, vai depender da dinâmica de cada família, e é um livro bastante assim interativo, porque ele traz espaços onde a família pode completar o texto iniciado por nós, pode participar, escrevendo, né, as suas orações, respondendo aqui os momentos para reflexão, e participando também, registrando com suas palavras o que estão vivenciando, né, a cada momento que se encontram para esse momento de oração e de crescimento na espiritualidade. Foi assim que nós tivemos essa ideia de escrever esse livro 12 Chaves. Né? Muito bom, gostei. Pode falar. Não, eu queria acrescentar uma outra questão, quando eu falava que nós vivemos num mundo hostil, num mundo difícil hoje em dia, né? Nós estamos assim, sei lá, se a gente diz que já terminou, não terminou a pandemia, tem muita gente ainda insegura, tem muita gente ainda com medo. Nós acompanhamos famílias ou pessoas que estão, assim, sofrendo por essa cultura do pânico ou cultura do medo, né? Que se instalou em muitas casas, em muitas famílias. Muita gente teve que enfrentar a dor, o sofrimento por conta da morte. Muitos não trabalharam bem o luto, o rito de despedida. Então, isso fez e faz muita gente sofrer ainda. Então, nós precisamos entender que esta nossa vida espiritual precisa, nesses momentos ou nessas situações difíceis, e aqui eu peço a todos que estão ouvindo a gente, estão participando, né, que lá na comunidade façam momentos de roda de conversa, momentos para se falar sobre isso, né? Sobre o crescimento da espiritualidade, que é tão importante em situações difíceis. Então, como a gente consegue enfrentar essas situações? Então, existem situações em que a gente precisa encarar, vamos dizer assim, uma atitude que eu chamo de enfrentamento positivo. Ou seja, eu preciso focar no desejo de que eu quero atravessar esse momento difícil. Eu preciso focar no desejo de que sou, na certeza de que sou capaz de atravessar esse momento difícil. E além de focar nesse desejo de superação, né, de conflitos ou de crise ou de tristeza, eu também preciso buscar, e aqui é uma questão muito importante também para a catequese, eu preciso buscar consolo na minha dor. Então, nós, agentes de pastoral, párocos, lideranças, catequistas, quem está evangelizando, ajudem as famílias para que nos momentos de sofrimento e de dor busquem consolo. Mas fiquem muito atentos a uma questão que eu vou colocar agora, que eu acho muito importante, gente. Existe um falso consolo e um consolo verdadeiro. O falso consolo vem por conselhos, palavras, atitudes que demonstram uma certa fragilidade. É quando as pessoas se aproximam de nós para nos dar consolo, mas com pena de nós. Então, não cabe pena nesse momento, né? Porque a pena nos faz, assim, sentir que estão querendo abafar a nossa dor, que estão querendo abafar o nosso sofrimento. É como se essa pessoa se apresentasse para assistir o nosso sofrimento. O consolo verdadeiro vem daquele que consegue permanecer firme ao seu lado e te sustentar, suportando a sua raiva, a sua angústia,
a sua tristeza, as suas lágrimas, a sua dor. Então, capaz de suportar com você tudo isso, como a própria palavra diz, consolo, né? Que vem do latim com, que remete ao com, som, aquele que está solitário, é a pessoa que entra na sua solidão. E eu pergunto, quem é capaz de entrar na nossa solidão? Quem realmente tem amor por nós? E é claro, vamos pensar primeiro em Deus. Então a espiritualidade, no momento difícil da vida, ela é o nosso escudo. O livro dos Salmos fala exatamente sobre isso, né? Deus é o nosso auxiliador, o nosso escudo. Deus é o nosso consolo. Porque entra na nossa solidão. Ele caminha no momento em que nós nos sentimos tão sozinhos, para não abafar, não para abafar o nosso sofrimento, mas para nos colocar de pé. Então, é importante que a gente ajude as famílias sendo instrumentos, vamos dizer assim, né? Nesse momento em que elas pedem consolo, em que elas pedem ajuda. E a espiritualidade precisa, então, contribuir, né? Para quem quer crescer na espiritualidade, precisa da contribuição também das outras pessoas, né? Das pessoas que estão disponíveis para acompanhar e para ajudar as famílias, né? Então, eu acho que é muito importante ficarmos atentos a tudo isso, porque a vida espiritual, embora seja, vamos dizer assim, sustentada pelo encontro pessoal com Jesus, né? Pela nossa vida de comunhão com Ele, a gente tem que enfrentar muitas dificuldades. E eu sei que as famílias hoje estão vivendo momentos difíceis. E nós podemos e devemos, então, contribuir, né, na superação das crises, dos conflitos, do modo mais simples que a gente talvez tenha para colaborar, escutando. Né? A prática da escuta e do aconselhamento ou do acompanhamento é muito importante. Até por isso, Gessiandro, seria até legal se a gente já desse uma palavrinha sobre a proposta do curso, né? Do curso de pós-graduação lá da Faculdade Vicentina, que estão querendo iniciar uma turma, não é? Para um curso de mediação familiar, não é? Justamente pensando exatamente nesses três momentos da mediação, né? Que é a intervenção, ou melhor, que é a prevenção, a intervenção e o acompanhamento de famílias. Aqui eu já vi que tem ex-alunos ou pessoas que já estão interessadas nesse curso, né? Então seria bom se depois eles buscassem informações maiores até sobre esse curso, ou no site da Faculdade Vicentina, ou com a gente, ou com o Ariel, né? Para que eles pudessem ter, então, qual é o objetivo desse curso. Eu posso assim, já antecipar dizendo que é uma delícia fazer esse curso, porque a gente consegue refletir sobre temas tão importantes e, ao mesmo tempo, muito inspirados para o nosso compromisso com as famílias hoje. E que a gente precisa tanto contribuir dando a nossa atenção, né? Depois acho que a gente pode falar mais um pouquinho do curso. Sim, sim, com certeza. E até eu ia comentar com relação a até que ponto nós estamos preparados, né? Eu falo nós como catequistas, né? Nós como pastoral familiar, nós como pastoral da criança, nós como pastoral matrimonial, porque essa é a realidade que nós estamos inseridos hoje. E se nós não estamos preparados para isso, e às vezes até com relação, o senhor falou a questão da escuta, às vezes a pessoa ela vem partilhar as suas dores, os seus sofrimentos, e aí parece que nós estamos querendo competir, né? Quem tem mais dor, quem tem mais sofrimento. E a pessoa não quer escutar o nosso sofrimento. Ela quer falar o sofrimento dela, né? E aí, às vezes, até inconscientemente, a gente fala demais das nossas dores e esquece que o outro veio para falar das dores dele. Ele quer ser escutado diante daquela situação. E aí, até que ponto nós estamos preparados?
E é interessante nós falarmos depois, sim, sobre essa especialização em mediação familiar. Queria dizer que para essa nossa atuação, você disse, nós precisamos sim estarmos todos bem preparados, por isso a capacitação, né? A gente precisa fazer com competência o nosso trabalho para evitar de seguir aquele caminho, como eu disse, né? De querer ser um apoio ou querer ser um consolo, mas com palavras ou com conselhos ou com atitudes muito fragilizadas ou muito rasas, né? E de repente a gente acaba ficando com pena e não ajuda a família a sair dos momentos de crise ou de conflitos, né? Um traço da pedagogia de Jesus é importante trazer para esse momento, né? Que Jesus ele acolhia sempre, escutava sempre as pessoas, acolhia o seu sofrimento, a sua dor, o seu problema, mas ele sempre, antes de dar uma resposta, ele fazia o seu silêncio. Então, esse silêncio de Jesus, ele remete à necessidade e à urgência que nós temos hoje de escutar, de saber escutar. Às vezes a gente escuta, ou melhor, ouve a pessoa e já parece que queremos distribuir uma receita, né? Passar uma receita de como fazer a vida se tornar mais bonita, mais fácil, mais feliz, e não é assim que funciona, né? A gente precisa escutar a pessoa, a mensagem que ela traz. Ouvir, nós ouvimos palavras, mas escutar, nós escutamos, então, a mensagem. Isso que é muito importante. Né? Tomar uma aguinha aqui. Exatamente. Ok. E por isso, então, a importância de todos esses espaços que nós temos e que a própria igreja oferece, assim como a faculdade hoje está oferecendo, você do Pensar Catequese também está oferecendo para a formação, a nossa formação. E a gente não importa se eu sou padre há mais de 30 anos, não importa a especialização, uma formação específica, eu preciso entrar nessa corrente, vamos dizer assim, né? Ou nesse mutirão, né? De pessoas que buscam a formação para serem pessoas mais capacitadas para o seu trabalho, né? Eu fiquei muito impactado com uma frase do Diretório para a Catequese, que saiu agora em 2020, né? Logo que eu estava lendo, e quando eu cheguei ali no oitavo capítulo, na primeira linha do oitavo capítulo diz assim, que todo cristão tem direito, toda criança, todo cristão tem direito a uma catequese adequada. Aquilo me chamou atenção, porque eu fiquei pensando, então, o que seria essa catequese adequada? O que está faltando para eu ter uma catequese, assumir essa catequese adequada? Então, é lógico que passa pela ideia de que é preciso fazer com competência, saber o que vai fazer, né? Saber com quem você vai conversar, saber quem você está. E aqui cabe muito bem dentro da família. Então, se eu quero acompanhar as famílias e quero ajudá-las no crescimento da espiritualidade, eu preciso, então, saber exatamente o que falar, como falar, com que falar, para a gente poder se envolver e integrar, vamos dizer assim, as famílias à vida da comunidade também. Porque não dá para a gente sem dar a elas a possibilidade de participarem da vida comunitária ou dessa experiência tão bonita que nós vivemos, que é celebrar a fé em comunidade, viver a fé em comunidade, não é verdade? Exatamente. Ô padre, fala pra gente o que significa falar de espiritualidade, né, em família no contexto da vida de hoje, de tantas opções religiosas ou não religiosas. Tá. Então, assim como eu colocava a questão de tratar a espiritualidade em situações difíceis, nós podemos falar de espiritualidade nesse contexto, né? Atual de tantas religiões ou falta delas, ou a falta delas. Hoje nós temos, por exemplo, na comunidade, famílias
que cada um professa sua fé numa igreja, numa determinada igreja, ou acolheu uma religião diferente. Aqui está a oportunidade que nós temos para aprender e também para crescer no respeito ao diferente, né? Às diferenças. Então, nós precisamos entender que o mundo hoje traz todas essas possibilidades religiosas ou não, para quem não segue ou para quem não abraça, vamos dizer assim, a sua fé numa determinada religião ou não tem a sua crença. Por isso, aqui cabe muito a questão do respeito. Então, nós vamos crescendo e vamos falando dessa espiritualidade muito mais pelo nosso testemunho, pela nossa adesão à vida cristã, ao projeto de vida cristã, do que com palavras. Então, eu acho que se é no testemunho da vida, a vida pede respeito também, pede cuidado, para que a gente não passe de uma forma muito equivocada a nossa alegria de viver a fé, né? Eu penso que é por aí que a gente precisa cuidar, né? Não sei se se ficou claro assim a minha resposta. Ficou sim. Muito bom, obrigado. E assim, é só para completar, nós estamos naquele momento em que de muita polarização, de muita divisão. Então, em se tratando de opções religiosas, nós não podemos nunca tratar uma escolha ou uma decisão pela religião ou por uma espiritualidade específica, um modo de viver a sua fé, como certo ou errado, nem como melhor ou pior. Cada um tem que ter essa liberdade de escolher, de viver, de ser fiel dentro da sua compreensão de como você vai aderir a um projeto de vida espiritual, a um projeto de vida de comunhão com o seu Deus. É claro que dentro da nossa experiência de vida cristã, nós temos um caminho que já foi apresentado e como nós podemos seguir sendo fiéis nesse caminho. Mas para quem é de outra crença, de outra religião, que manifesta a sua fé de uma outra forma, eu só preciso respeitar e viver a minha espiritualidade dando testemunho daquilo que, na verdade, eu acredito. Muito bem, obrigado, padre. Eu estava até ontem falando com um catequista e ele falando que da família, tem um catequista da família dele, catequizando adulto, né, catecumenado. E aí, um catecúmeno, ele só tem ele da família dele que está fazendo catequese e a família toda é protestante. E agora o filho dele está começando a fazer catequese graças ao testemunho de vida. E como que isso é importante, né? Testemunho. Isso. Testemunho arrasta, né? E também a gente não ter medo de colher o que existe na experiência de vida da outra pessoa, né? A gente não vai trazer para a nossa, mas a gente tem que também saber olhar, né, de uma forma mais generosa também, no modo como as pessoas estão vivendo essa fidelidade de fé, né? E trazer para a nossa vida também esses sinais de fidelidade, como não para a nossa vida também. Alguém escreveu ali que está com problema na transmissão. Será que é de nós dois? Bom, aqui tá saindo normal. A sua tá saindo normal. Não sei, a minha tá saindo normal. Até agora tá tudo bem. Aqui tá tudo bem. Então é isso, Gessiandro. A gente entender e acolher o diferente com respeito e dando a liberdade, né, para que cada um possa crescer na sua espiritualidade. E precisamos cuidar da nossa casa, né? Cuidar da nossa casa, da nossa família, da nossa comunidade, para que as pessoas tenham a disponibilidade de se aproximar de generosamente
revelar o seu amor por nós. Então, a espiritualidade vai crescendo na medida em que a gente vai tomando mais, vamos dizer assim, uma palavra meio, uma expressão talvez meio forte, mas vamos tomando posse desse amor que Deus nos apresenta, nos oferece, né? Sei lá, alguém ainda está dizendo que o som não tá, o som tá bom, mas a imagem que não tá. Deu uma cortada sim, mas Tá. aqui tá normal, né? Tá. Dentro dessa questão, acho que é isso que eu tinha para colocar sobre essa vida de espiritualidade e como crescer nessa espiritualidade. Eu acho que aí nós temos que buscar nos espaços formativos ou nas oportunidades que temos para a formação este encontro. Hoje nós estamos possibilitando aqui o encontro de várias pessoas, algumas interessadas no curso, ou que representam as famílias, outras que são catequistas, são pessoas de diferentes grupos, mas em sintonia, buscando esse tema, justamente porque é tão importante viver a espiritualidade em família, né? Eu acho que é uma oportunidade que estamos agora abraçando, mas eu peço que as pessoas fiquem muito atentas à continuidade desta live de hoje, né? Teremos mais 2 noites, e também depois dessa jornada, outros momentos formativos importantes para que vocês possam entender o tema e trabalhar esse tema nas suas comunidades. Muito bem. Padre, o senhor poderia falar um pouco da faculdade, né? Faculdade Vicentina, né? Dessa proposta de especialização? Já estamos chegando no finalzinho da live. Então, assim, a faculdade está aguardando, vamos dizer assim, né, para que se forme o grupo e comece esse grupo de pós-graduação em mediação e acompanhamento de famílias. A proposta do curso ela é muito interessante, porque ela vai capacitar pessoas que vão poder contribuir em suas comunidades ou em outros espaços, em outras instituições, cuidando das questões relacionadas às famílias, aos desafios, às crises, aos conflitos familiares, fazendo essa mediação, né, nos momentos em que as famílias procurem ajuda para a superação desses problemas ou desses conflitos. O curso é uma programação muito interessante e as disciplinas estão divididas num conjunto, ou em 3, vamos dizer assim, em 3 conjuntos de temas relacionados à importância da prevenção, da intervenção e do acompanhamento de famílias. Então, o curso fala de processos interventivos, de intervenção, justamente porque quando as pessoas nos procuram pedindo ajuda, ou na terapia, ou no aconselhamento, ou na mediação familiar, geralmente já estão envolvidas num sistema bastante conflituoso, enfrentando já os desafios do relacionamento, né? Mas, por isso, um cuidado já trabalhar na prevenção desses problemas. Então, aqui cabe muito trabalho relacionado com a juventude, os jovens casais, noivos, jovens casais, né, que eu já disse, para que eles fiquem atentos às questões relacionadas à família, sabe, por essa experiência, essa proposta de prevenção, eles consigam passar, vamos dizer assim, não digo ilesos, mas consigam enfrentar os desafios com maior facilidade. Da intervenção é quando os casos já vêm e as pessoas que estão capacitadas nesse curso vão poder atender, aconselhar, escutar, entendendo, é claro, que
não estão sendo preparados para uma psicoterapia, isso é um trabalho do psicólogo, né? Mas para um trabalho terapêutico de valorização e também de apoio para as famílias nos momentos de dificuldades, né? E, por fim, o trabalho, as disciplinas ligadas ao acompanhamento familiar. Então, são inspirações, pistas que o curso vai trazer para que as pessoas, então, formadas, capacitadas ali, vão ter ferramentas para esse trabalho com as famílias, né? Ferramentas para acolher e ouvir, ou melhor, escutar e trabalhar com as famílias. É muito importante que agentes da pastoral familiar façam, quem tiver interesse, não deixe para depois. Acredite na possibilidade de que com esse curso você vai poder contribuir muito mais naquilo que você já faz. Catequistas também façam esse curso. É importante. Nós todos trabalhamos com famílias e precisamos entender o sistema familiar, que é um sistema complexo, um sistema aberto, um sistema que está assim, sempre em mudança, né? Em transformação. Então, a gente precisa entender a história da família e os desafios que ela enfrenta para saber também apresentar as boas novas que nós temos na nossa catequese ou no nosso trabalho pastoral. E o interessante, né, padre, porque as pessoas que fazem ou fizeram essa especialização, que possam ser aí multiplicadores, né, formar outras pessoas, Exatamente. preparar outras pessoas. Acredito que esse seja um objetivo, né? Então imagina só na sua paróquia, e você que está aqui nos acompanhando, você faz essa especialização, você ajuda na formação de outros agentes pastorais para que esses possam ajudar outras famílias. E aí, com certeza, a evangelização acontecer de maneira integral, né? Que possa realmente iniciar a família, a vida como um todo. Isso é muito importante, né? Pensar dessa forma. Até capacitados podem, com esse curso, podem ajudar a comunidade, né? A comunidade ser uma comunidade acolhedora, que de fato acolha e integre na dinâmica da vida da comunidade. Então, aqui nós temos alguns alunos que fizeram esse curso. Fui professor de alguns que tiveram ali uma frase, né? E dar a sua contribuição sobre a importância desse curso seria legal. Acolheram, vamos dizer assim, não é? Do tempo dessa formação para a vida hoje, né? Para a vida na comunidade. Se alguém quisesse manifestar ali dos alunos, podia mandar uma frasezinha, o Gessendro vai compartilhando com a gente. Porque não sei como é que nós estamos de tempo, mas acho que já está quase terminando, né? 5 minutinhos. Se alguém quiser partilhar alguma coisa, pode mandar aqui na caixinha de perguntas que eu libero. Legal. A proposta é para o mestre, né? E a gente espera a reação, vamos dizer assim, não é? O acolhimento das pessoas para essa proposta. E vamos ter professores e pessoas muito interessadas, muito capacitadas para esse trabalho e vão desenvolver um bom trabalho nesse curso, justamente dando à faculdade um retorno bem favorável com a possibilidade de abrirmos uma turma. A Elaine colocou aqui, ótimo curso, aprendemos para a vida. Olha que maravilha, né? Isso é bom. Uma formação que se aplica na própria vida. Ela foi aluna do curso aqui de São Paulo. Tem alguém que escreveu que o curso ajuda. Olha lá, aprendemos a ouvir o outro, olhar para o outro, cuidar do outro e de nós mesmos. E alguém acho que tinha escrito antes ali que a gente aprende a lidar com as questões das outras famílias, mas das nossas também, né? O que eu diria é o seguinte, esse curso, além de ser um curso de capacitação de pessoas que vão trabalhar com famílias, ele é bastante terapêutico,
porque a gente começa a também a entender questões muito ligadas à nossa história, à nossa família, né? A Marivone está dizendo aí, ó, tá, já está aguardando. A Marivone Que faz parte do maravilha. meu, a Marivone faz parte do meu grupo da Terapia do Perdão, aqui em São Paulo. Olha que bênção de Deus. Tá aqui hoje, que bom. É isso aí. É isso aí. Nós estamos só começando a jornada, esse foi o primeiro dia, então vamos para os avisos, né? Já aproveitando, agradecer ao Padre Gil por ter aceito o convite, por partilhar conosco um pouco mais de suas experiências, do seu conhecimento. Lembrando que o nosso segundo dia vai ser no dia 16, na próxima terça-feira, às 19h30. E aí, o terceiro dia, no dia 23, às 19h30 também. Lembrando que as lives, elas valem horas complementares. Eu vou deixar o link disponível por 24 horas nos stories do Pensar Catequese. Basta preencher o formulário que você consegue solicitar o certificado de horas complementares, tá bom? A live também vai ficar salva no feed para você depois ver com calma, partilhar com outras pessoas que não puderam acompanhar ao vivo, então ela vai ficar disponível para vocês também. Então, resumidamente, é isso. Na próxima terça a gente se encontra mais uma vez. E aproveitando mais uma vez, agradeço ao Padre por ter aceito o convite, né? Por estar aqui conosco hoje, por vocês também estarem conosco hoje, você que participou deste primeiro dia da jornada, convida outros catequistas, pastoral do matrimônio, pastoral familiar, pessoal do batismo, para estar conosco no nosso próximo encontro, o segundo dia da jornada, tá bom? Sempre nosso muito obrigado pela participação de vocês. Muito obrigado, Alessandro. Obrigado pelo convite. A gente que agradece. Padre, o senhor poderia dar a bênção Sim, no sim. final, né, desse nosso encontro? Sim, já que estamos então falando de família, espiritualidade em família, vamos pedir a intercessão de Nossa Senhora, de São José, seu esposo, por todos nós, por todas as famílias e por esse projeto do curso de mediação familiar, para que a gente possa atender, acolher e também acompanhar tantas pessoas que estão interessadas em cuidar e também ser, vamos dizer assim, parceiros, né? Na alegria e na dor das nossas famílias que temos na nossa comunidade. Então vamos pedir que o Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio Ele está de no nós. meio de nós. Por intercessão da Virgem Maria e de São José, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. Amém. Deus abençoe. Muito obrigado. Fiquem em paz. Fiquem bem. Até a próxima. Se Deus quiser. A gente que agradece. Até a próxima. Eu vou deixar marcado na legenda o Instagram da faculdade. Se você quiser saber mais informações sobre a especialização, basta clicar no @ lá do Instagram da faculdade e pedir mais informações, pedir aí o conteúdo programático, né, da faculdade, para você conhecer um pouco mais e até mesmo enviar para o seu pároco, para ele entender como que funciona e passar para as pastorais, para os movimentos que querem fazer a inscrição na especialização, tá bom? Então, Deus nos abençoe. Obrigado, Padre, mais uma vez. Obrigado a todos vocês que estão aqui. Paz e bem. E até uma próxima. Até terça-feira, às 19h30. Se quiser. Até mais. Tchau, tchau. Tchau. Até.